Compondo a mesa principal agora, e presidindo os trabalhos, o ministro Célio Borja. E teremos a palestra do professor Keith Rosen. Com a palavra, o ministro Célio Borjas para o prosseguimento dos trabalhos. É com muita honra que assumo a presidência dessa segunda parte da sessão do nosso 5º encontro de Direito Constitucional do Instituto Pimenta Bueno, em que se discutem as novas perspectivas do federalismo. E teremos agora o privilégio de ouvir a exposição do professor Dr. Keith Rosen, da Universidade de Miami. Sua Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Agradeço muito o convite do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho e o Instituto Pimenta Bueno para ter a oportunidade de dar essa palestra aqui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Me sinto como um criminoso voltando para a cena de um crime, porque foi aqui 30 anos atrás que eu realmente cometi um crime. Eu matei a língua portuguesa, porque foi aqui que eu dei minha primeira palestra em português, quando Miguel Reale era reitor da universidade, e eu senti esse sentido de voltar atrás quando estava sentado ao lado do filho dele, Miguel Reale Jr. Mas espero que o período de prescrição já correu e, se não, a lei de impunibilidade existe para esse crime. Meu tema hoje é o tema de federalismo em perspectiva comparada. E espero que eu não repita o crime, que é muito provável porque meu texto foi escrito em inglês, foi traduzido para espanhol por minha assistente de pesquisa e eu vou tentar dar-lhe em português. O que eu gostaria de fazer, cortando muito o assunto, é uma perspectiva de federalismo nas Américas, nos 6 países da América Latina e da América do Norte, onde existe hoje em dia o federalismo. Enquanto outros países americanos tinham experiências curtas com o federalismo, somente 6 países nas Américas têm longas tradições com o federalismo. São a Argentina, o Brasil, Canadá, México, os Estados Unidos e talvez Venezuela. Inclui Venezuela, mas com um pouco receio, porque é uma tradição tão centralizada que muitos autores descrevem o sistema político em Venezuela como pseudo-federalista e não federalista mesmo. Não é um acidente que 5 desses 6 países são os países maiores nas Américas. Como o federalismo concede às unidades uma autonomia importante, política e econômica, o federalismo tem sido um sistema extremamente proveitoso para governar extensas áreas geográficas com regiões com populações diversas e tradições e idiomas diversos.
As tradições do Canadá e os Estados Unidos, apesar de ter diferenças importantes, são muito distintos das tradições da América Latina. O Canadá e os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses, que concederam às suas colônias americanas autonomia suficiente para se autogovernarem. Em ambos os países, o federalismo foi uma técnica útil para integrar as colônias substancialmente autônomas em uma única nação. A América Latina, por sua vez, foi colonizado pelo Portugal e Espanha, cujos regimes foram altamente centralizados e concederam pouquíssima autonomia para as colônias, para governar seus próprios interesses. Na América Latina, o federalismo foi um mecanismo para descentralizar países altamente centralizados. Os Estados Unidos e Canadá, com exceção de Quebec, são produtos de colonizações que combinavam uma tradição, uma religião protestante, a teoria social ou política de John Locke, do compacto social, e os direitos fundamentais humanos dos ingleses, que vieram do direito natural. Essa herança norte-americana de teologia e teoria política foi muito mais conducente para a dispersão dos poderes políticos do que a formação dos países da tradição ibérica, onde a herança foi mais autoritária e centralizada, que veio da religião católica, que veio do absolutismo dos reis da Espanha e Portugal. Não deveria surpreender, consequentemente, que até hoje o poder em todas as nações federais da América Latina é muito mais centralizado e concentrado do que nos Estados Unidos e Canadá. Apesar de vasta literatura sobre o assunto, a natureza essencial do federalismo é muito difícil de definir. Desde os criadores da Constituição nos Estados Unidos de 1787, inventaram o federalismo moderno, os teóricos têm a tendência de ver em nossa Constituição americana os critérios fundamentais do federalismo. Mas parece-me existem somente dois fatores essenciais para o federalismo. Um é uma divisão constitucional de poderes entre os níveis centrais e regionais do governo. E segundo, uma representação regional garantida no governo central. Existe na teoria política uma terceira, e essa é a ideia que não pode dividir um governo federal. Um governo federal é para sempre. E é verdade que tivemos uma guerra civil nos Estados Unidos para manter a União. Mas duvido que essa seja uma característica essencial do federalismo. E tenho quase certeza, se Quebec tivesse votado para se separar da Canadá, a Canadá não teria feito uma guerra contra o Quebec para manter Quebec dentro
da União do Canadá. O federalismo é uma forma de governo no qual os poderes soberanos são constitucionalmente divididos entre o governo central e diversas unidades estaduais ou provinciais. E esses níveis têm uma certa autonomia. Geralmente as constituições federais têm por escrito a divisão em termos gerais dos poderes entre as várias unidades, sejam estados, províncias, cantões, ou länder, mas alguns também fazem uma distribuição para os municípios e os distritos federais. Tipicamente, alguns poderes são exercidos exclusivamente pelo governo federal, alguns exclusivamente pelos estados e outros são exercidos em conjuntos. Não tem nada no conceito de federalismo que diz como esses poderes devem ser divididos. E se fizer uma comparação entre as constituições dos 6 países da América Latina com o sistema de federalismo, se nota que existem grandes diferenças na maneira de dividir os poderes. Mesmo no mesmo país e na mesma Constituição tem evoluído sobre o tempo. Por exemplo, na Canadá, os autores da Constituição original queriam criar um sistema altamente centralizado, quase unitário. Foi criado em 1867, na época quando o exemplo do governo norte-americano, estava dando uma guerra civil. E para evitar esses problemas de um sistema federal, onde os estados tinham muitos poderes, resolveram dar a grande maioria dos poderes para o governo central. Nos Estados Unidos foi exatamente o contrário, mas aconteceu através das interpretações judiciárias, da jurisprudência. Nosso sistema atual nos Estados Unidos é muito mais parecido com o sistema original que foi cogitado e criado pelos autores do sistema do Canadá. E o sistema do Canadá hoje é muito mais parecido com nosso sistema original em nossa Constituição de 1787. É como foram 2 navios que cruzaram na noite e acabamos onde cada um começou. Não há uma fórmula mágica para o federalismo. Há muitas maneiras de distribuir os poderes dentro dos sistemas federais. Somente tem que assegurar que certos poderes essenciais sejam outorgados para o governo federal, como, por exemplo, os poderes de tributar e gastar os recursos, tem que prover para a defesa central do país e tem que dar habilidade do governo central para lidar com os outros países e para controlar o comércio interestadual. Efetivamente, as experiências dos 6 países sugerem que seus textos constitucionais têm muito pouco a ver com a explicação da evolução histórica dos sistemas federais. A segunda característica básica do federalismo é que os estados ou as províncias têm que ter uma representação garantida no sistema do governo central. Os estados federais são quase sempre
bicamerais. Geralmente tem uma Câmara com representação proporcional da população, mas cada estado ou província normalmente tem uma representação fixa e igual na outra Câmara, como nos Estados Unidos, aqui no Brasil, se chama o Senado. E a Argentina e o Brasil vai um grau em cima. A cidade de Buenos Aires e o Distrito Federal no Brasil são cada um autorizados a eleger 3 senadores. A mesma representação das províncias ou os estados. Outros países como Canadá ou Alemanha concedem a algumas províncias, o Länder, mais delegados na Câmara, mais alto do que as outras províncias. Geralmente, as constituições federais não podem ser emendadas sem um consentimento dos estados. Mas, na América Latina, é diferente. Muitas vezes, na América Latina, as constituições podem ser emendadas através de um voto extraordinário no Congresso. E recentemente na Argentina existe um exemplo da Constituição que foi emendado por uma lei ordinária, mas essa realmente foi uma lei ordinária extraordinária, porque a promulgação da Constituição em 94 esqueceu um artigo que foi votado pela Constituinte, e essa lei ordinária foi para incluir o artigo esquecido. Eu gostaria agora de salientar algumas vantagens do federalismo. Os teóricos políticos acreditam que o federalismo promove vários valores importantes. A razão mais óbvia para as entidades soberanas formarem uma nação federal é uma coisa óbvia, é a segurança nacional. É muito mais fácil de proteger e promover a defesa quando há um sistema federal do que uma série das soberanias individuais pequenas. Segundo, o federalismo promove o crescimento econômico. Uma coisa que nós fizemos nos Estados Unidos foi a criação do primeiro mercado comum, através do federalismo, uma moeda única, a liberdade de viajar e as promessas recíprocas de executar as leis e as decisões dos tribunais em cada estado. A terceira vantagem do federalismo é uma salvaguarda contra a tirania, evitando a concentração do poder governamental e proporcionando vários centros de poder para contrabalançar o poder do governo federal. Quarto, do ponto de vista teórico, o federalismo encoraja a participação no governo em níveis locais, promovendo maior envolvimento cívico no governo. Quinto, o federalismo implica no desenvolvimento das soluções novas e criativas para os problemas governamentais. Um ministro famoso do nosso Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos, chamado Louis Brandeis, dizia que os estados são grandes laboratórios dos experimentos cívicos. E tem essa vantagem. Se a novidade dá certo, pode ser copiado pelas outras unidades federais. Mas se fosse um desastre, pelo menos não fosse um desastre nacional. Sexto, o federalismo simplifica o processo de lidar com a diversidade linguística, étnica, religiosa ou cultural, facilitando a governabilidade das grandes regiões
e a sociedade pluralista. É muito mais eficiente para governar em respeito de alguns problemas num país grande, através do nível local, como educação, saneamento, a poluição. Esses problemas locais exigem soluções locais. Então, essa é uma outra vantagem eficiente do federalismo. Sétimo, o federalismo promove a eficiência econômica, utilizando regulamentos uniformes para os problemas nacionais e permitindo às legislaturas locais amoldar regulamentos, impostos e gastos aos interesses regionais e locais. Por outro lado, o federalismo também tem as grandes desvantagens. Primeiro, o federalismo é uma forma anacronista do governo, tornando-se crescimento difícil para os governos modernos lidarem com as questões que foram consideradas no século passado, ou 2 séculos passados, no caso nos Estados Unidos, mas hoje transcendem o Estado e até as fronteiras nacionais. Segundo, o federalismo impede a eficiência econômica ao sujeitar os comerciantes e as grandes companhias nacionais e internacionais para um sistema altamente complexo e redundante das regulamentações. Por exemplo, na lei nos Estados Unidos, existem 50 regimes diferentes para tratar do direito comercial, 50 regimes diferentes para direito civil, e complica muito a vida dos comerciantes, mas, por outro lado, é ótimo negócio para os advogados. Terceiro, os estados frequentemente competem entre si para atrair comércio dos outros estados e também para atrair o capital e a população. E uma maneira de fazer esse tipo de concorrência é promulgar legislação que é o menos exigente de todos. E muitas vezes ficamos com um sistema de regulamentação que não é ótimo, que podia ter uma regulamentação melhor se não tivesse essa concorrência entre os estados. Se chama uma corrida para o fundo do poço. Quarto, os estados constantemente procuram impor os custos externos, como poluição ou impostos, para as pessoas que não votam nas eleições estaduais, que são os residentes dos outros estados. Essa, obviamente, não é um sistema ideal. Quinto, o federalismo cria redundâncias, fazendo o custo da administração muito mais caro ao adicionar inúmeras camadas de burocracia. É como o Dr. Ivans Gander da Silva Martins falou antes do Estado do Acre, está repetido em todos os sistemas. Por exemplo, nos Estados Unidos, temos mais do que 83 mil administrações diferentes. É por causa do nosso sistema federal. Sexto, os estados ou os governos provinciais têm mais tendências de amaciar os direitos individuais e discriminar contra as minorias. Na história nos Estados Unidos, cada vez que é osso a expressão o direito dos estados e tem que limitar o poder do governo central para proteger os direitos dos estados. Eu penso em nossa história de discriminação racial, o preconceito de cor e o sistema da apartheid que nós tivemos
até recentemente e, na realidade, continua. E essa expressão, o direito dos Estados, é normalmente uma maneira de dizer cobertamente que queríamos a liberdade de discriminar contra as minorias. Sétimo, o sistema de federalismo tem uma tendência de ser instável, algumas vezes fragmentando-se em várias nações, necessitando o uso da força armada para manter a integridade da unidade federal. O senão se divide. E Canadá, hoje em dia, tem um grande medo de se dividir com a separação de Quebec. O sistema federalista propicia muito debate sobre os limites apropriados entre os poderes nacionais e regionais. Poucos estão satisfeitos com qualquer esquema consistente. Eu creio que ser um esporte favorito que pode ser praticado por dentro e não um esporte no ar livre dos constitucionalistas para dizer ou cogitar qual seria a divisão ideal dos poderes entre os Estados e a União Central. Mas não há um sistema ideal. Cada país tem que evoluir e desenvolver um sistema que funciona bem para o próprio país, porque não tem fórmula mágica. Em alguns estados federais existem divisões de poderes que são completamente opostas das divisões em outros poderes, em outros estados, e parece que funcionam tão bem em um como o outro. Na década passada, a descentralização política tornou-se um importante componente dos esforços para consolidar a democracia em vários países da América Latina. Durante esse período, o Brasil, o Chile, a Colômbia, o México, El Salvador, a Nicarágua, Peru e Venezuela instituíram reformas políticas importantes, tentando transferir o poder e os recursos do governo nacional para os governos locais. Também tem sido uma força grande para transferir recursos para o setor privado. A descentralização e a privatização são temas gerais do nosso tempo. Todos estão tentando de redirigir os recursos governamentais do centro para as regiões e também para desmantelar o Leviathan, que o governo central se tornou em vários países da América Latina e também nos Estados Unidos. Uma significante descentralização também tem ocorrido nos Estados Unidos nos últimos 15 anos. Uma das altas prioridades da presidência de Ronald Reagan foi a revitalização do federalismo através do repasse de responsabilidade de administrar vários programas federais e das fontes tributárias e recursos passando do governo federal para os governos estaduais e da eliminação da burocracia em torno dos programas federais. O presidente Reagan e também o sucessor, o presidente Bush, também procuraram revitalizar o federalismo ao nomear para o Judiciário Federal um grupo de juízes mais sensíveis à soberania estadual.
Em 1995, o Congresso republicano promulgou uma legislação restringindo o poder do governo federal de transferir atividades aos estados e os governos municipais, sem também transferir aos fundos para pagar para esses programas. Os resultados dessas ações são complexos e multidirecionais, mas o resultado principal tem demonstrado uma importante mudança na direção da descentralização do poder nos Estados Unidos também. Eu gostaria de cortar uma grande parte da palestra que eu tinha preparado e só salientar algumas lições das experiências do federalismo nesses 6 países da América Latina e Canadá e os Estados Unidos. A primeira lição que vem do sistema é que em todo o sistema existem vantagens e desvantagens. O federalismo tem a grande vantagem de ser crucial para qualquer integração econômica internacional. Eu tenho em meu programa de mestrado sempre pessoas fazendo cursos de pós-graduação no direito constitucional americano, porque gostariam de saber como nós conseguimos resolver os problemas do federalismo, porque esses mesmos problemas estão surgindo no mercado europeu e também em Mercosul, e NAFTA e o Pacto Andino. Esses problemas têm que ser confrontados se vai ter um êxito na integração internacional no mercado comum europeu e NAFTA e Mercosul. Não há uma fórmula mágica para o federalismo. Há muitas maneiras de fazer fórmulas para distribuir os poderes entre sistemas federais. O federalismo pode ser uma técnica tanto para centralizar como descentralizar o poder do governo. É como o Dr. Caio Tácito explicou para mim de uma maneira tão sucinta. Em Canadá e os Estados Unidos foi feito um casamento. Na América Central, na América do Sul e no México foi feito federalismo como casamento. Ambos têm problemas familiares, mas felizmente até hoje não tem nenhum que acabou no Tribunal do Divórcio. O que é essencial é um poder judiciário independente para controlar um sistema federal. Como mínimo, o poder judiciário tem que ter a independência necessária para declarar inconstitucional legislação estadual que invade os poderes do governo central e para declarar inconstitucional a legislação do governo federal que invade os poderes reservados para os estados. Apesar das garantias formais de independência do poder judicial na América Latina, historicamente existia uma dependência do poder judiciário sobre o poder executivo para realizar essa função importante de uma maneira adequada. A concessão da função de arbitrar os disputas para o poder executivo
tem resultado na América Latina numa grande centralização dos poderes e um sistema federal que realmente funciona mais em papel do que na prática. Outra lição é que o federalismo não dá muito proteção contra a tirania. O federalismo não ha sido qualquer obstáculo significativo para as ditaduras militares nos países da América Latina. As experiências nos Estados Unidos também sugerem que o governo federal ha sido muito mais energético e muito mais eficaz protegendo os direitos da minoria do que os governos estaduais e os governos locais. Os governos locais e os governos estaduais são homogêneos demais para proteger efetivamente os direitos da minoria. E nossa experiência indica que o governo federal é muito mais eficaz do que os governos locais. Outra lição é que o federalismo é um processo contínuo de conflitos e acordos políticos. Precisa construir um sistema federalista com controles políticos e também com controles judiciais. Os estados têm que ser representados adequadamente na legislatura federal para o processo normal política proteger os direitos dos estados. O processo político normalmente é muito mais eficaz do que as ações no poder judiciário para proteger os direitos dos estados contra as invasões do poder da União. O Senado dos Estados Unidos, em qual todo o estado tem o mesmo número dos estados, tem sido melhor no cumprimento dessa função do que o Senado do Canadá, onde todos os membros são nombrados por vida pelo governo federal. Entretanto, mesmo nos Estados Unidos, onde cada estado tem representação igual no Senado, existe grande escepticismo sobre a habilidade das restrições políticas de realmente fazer o funcionalismo ou funcionar o federalismo. Outra lição é que o governo federal e os estados têm que ter uma base independente de tributar. Cada estado e cada município tem que ter recursos tributários independentes do governo federal. E uma das razões que o federalismo realmente funciona melhor em Canadá e os Estados Unidos está revelado nas estatísticas sobre a porção dos tributos arrecadados por as unidades federais, a União e os estados. Nos Estados Unidos, o governo federal arrecada somente 51% de todos os tributos do país. Em Canadá, somente 40%. Se compara essas cifras com a América Latina, pode ser a diferença no grau de centralização. Na Argentina, 85% dos tributos são arrecadados pelo governo federal. No Brasil, 70,3%. No México, 84%. E em Venezuela, 97,4%. Esses dados vêm do ano 94 e mostram nitidamente a diferença na divisão dos poderes, porque eu sou o tipo de pessoa que acha que o poder segue o controle do dinheiro. E se segue o controle do dinheiro, vai ver como que o sistema divide realmente as atribuições do governo. Não é
o sistema na Constituição, é o sistema fiscal. Outro ponto, outra lição que eu gostaria de salientar, já foi feito pelo Dr. Miguel Reale. Essa que nos sistemas federais tem muito mais êxito nas sociedades que têm os recursos humanos preparados para ocupar os números postos, os números cargos públicos, numa maneira competente e com recursos materiais suficientes para permitir uma medida de gasto econômico como pagar o luxo da liberdade. Sem um grande número dos técnicos preparados e bem remunerados para administrar o sistema, o federalismo não funciona bem. Finalmente, os modelos não são tão importantes como os conteúdos. Nenhum dos sistemas federais das Américas tem seguido a divisão dos poderes especificados em suas constituições. Também o federalismo não é um substituto para a liderança política honesta e capaz. Existem duas linhas de um poema de Alexander Pope que reflete sucintamente o problema. Eu vou lhe dar em português porque em inglês tem graça, mas eu não quero recometer mais um crime aqui falando do inglês. Mas por formas de governo, deixe os tontos se pelam. O que administra melhor é o melhor sistema de governo. Muito obrigado por sua paciência. Desejo agradecer ao professor Keith Rosen, a magnífica palestra com que ele encerrou a segunda parte desse nosso dia de trabalho dedicado às perspectivas do federalismo. E não resisto, e penso que é também do meu dever, a tentativa de fazer uma síntese do que aqui ouvimos nesta tarde extremamente interessante. Tão ricas as exposições, tão sugestivas, tão instigantes algumas das questões que foram colocadas pelos diferentes mestres que usaram da palavra. Começaria por assinalar uma extraordinária mudança. É que há 50 anos supunhamos que quem entendia de federalismo ou de federação, quem vivia realmente o regime federativo, era a América, tanto a do Norte, que é o paradigma, como a do Sul, onde alguns estados adotaram nas suas constituições um regime de descentralização política com concessão de autonomia às unidades componentes. E verificamos hoje que ouvimos de um professor europeu, o professor Giuseppe Virgotini, de Bolonha, uma contribuição da maior importância, penso eu, para o nosso continente, que está em vias de concluir uma união econômica de Estados, uma união alfandegária por hora, mas que se propõe ambiciosamente a alcançar num estágio superior, num estágio ulterior, um mínimo de unidade política. Até mesmo porque essa unidade econômica, para poder produzir os resultados que dela se esperam, ela há de ter uma organização, ela há de ter uma ordem normativa que se imponha ao respeito de todos os parceiros. Nós sabemos
que os pressupostos materiais da federação são, sobretudo, a proibição da guerra entre os Estados, o que leva necessariamente ao estabelecimento de uma autoridade comum capaz de dirimir os conflitos e cujas decisões, cujas sentenças devem ser necessariamente observadas pelas partes. Imaginar um regime federativo em que os Estados-membros se podem fazer guerra uns aos outros é pura e simplesmente negar a possibilidade, eu diria, conceptual e prática da federação. O professor Bergottini, ao se referir à União Europeia, mostra as incertezas em que ainda hoje ela se debate com relação aos dois caminhos a seguir. O da mera limitação da soberania em assuntos considerados vitais para os Estados-membros e o da integração desses Estados numa ordem normativa superior que acabaria por estabelecer, como é próprio das constituições, uma regra suprema. Nós sabemos que o que é próprio da Constituição é a supremacia. Uma norma jurídica, um conjunto de normas que não goza desse atributo da soberania não é uma Constituição. Da supremacia, digo melhor, não é uma Constituição. E, certamente, uma união econômica, uma união alfandegária, uma união de esforços no sentido do desenvolvimento, que é aquilo que a América Latina procura e, sobretudo, os países do Cone Sul da América Latina procuram. Isso não é possível sem o estabelecimento da regra superior e, ao mesmo tempo, de uma Corte de Justiça que, aplicando essa regra, resolva as diferenças entre os Estados-membros. Eu penso que a Europa já adiantou-se muito no caminho dessa integração política e dessa integração normativa, jurídica. Nós estamos relativamente atrasados. Ainda há pouco conversávamos sobre o estágio em que nos encontramos. E eu lembrava que aqui estamos, na América Latina, como a Europa esteve ao tempo de Schuman, em 1956. Nós estamos tentando ainda divisar o nosso caminho. E eu tenho sustentado que a técnica da federação é aquela que nos convém nessa tentativa de ordenar os nossos esforços das diferentes nações que se associam para promovermos um igual desenvolvimento dos nossos povos. Nós não temos outra técnica disponível. Certamente, a técnica da confederação, que é a da união de Estados no plano internacional, ela é útil em determinado momento. Basta lembrar a Confederação Americana, que precedeu a Federação, a Confederação Helvética e a Confederação dos Estados Alemães, a Confederação Alemã, que precedeu a unificação em regime federal sob Bismarck. Nós temos que dar esse passo e temos que pautá-los pela experiência federativa que todos temos. E agora essa experiência se enriquece com a contribuição europeia. Por isso mesmo, os contatos se amiúdam, a procura da informação sobre o que ocorre lá cresce, e hoje diria
que nenhum publicista latino-americano estaria em dia, adornado, se não tivesse um mínimo de informação sobre o que ocorre com a União Europeia. E as novas gerações, aqui estão elas, né? Essas, mais do que a geração dos velhos como eu, essa tem um interesse fundamental na absorção dessas técnicas, porque o futuro dos nossos países está rigorosamente na dependência do êxito disto que é até aqui uma aventura. Este ilustre auditório ouviu também, além das considerações de ordem conceptual, abstratas, teóricas, a manifestação, a intervenção dos professores Gandra e Miguel Reale Júnior, muito mais de cunho pragmático. O que se propõe é como resolver os problemas que o federalismo, tal como ele está posto na Constituição, suscita. Os problemas da administração e os problemas das finanças, do fluxo de recursos, da distribuição desses recursos e da responsabilidade pela prestação de serviços públicos. É claro que há tipos e tipos de federalismo e de organização federativa, e diria que, me arriscaria a dizer que, no nosso caso, nós somos sempre tentados a julgar insatisfatória a disciplina constitucional das relações entre União e Estados, esquecendo que muitos dos problemas dos quais reclamamos têm solução administrativa, simplesmente administrativa. Falou-se aqui também na multiplicação dos custos das instâncias de governo. E eu penso que nós não tentamos ainda aquilo que parece, digamos, curial em alguns estados federais e europeus. É que a União não assume a responsabilidade da prestação da maioria dos serviços públicos. Quem os presta são as unidades locais, que devem ter, evidentemente, fontes suficientes de recursos para fazê-lo. Nós aqui multiplicamos as instâncias de prestação de serviços públicos. Tome-se os serviços de saúde, por exemplo, que estão constantemente na berlinda. Presta-os a União, presta-os o Estado, presta-os o município e prestam-nos as entidades autárquicas ou descentralizadas, federais, estaduais e municipais. Isso tem um custo. Isto multiplica o custo da saúde para quem necessita desses serviços e, evidentemente, onera os cofres públicos. Nós não fizemos ainda, por exemplo, quando se fez a nova discriminação de rendas, esqueceu-se de fazer a nova discriminação da responsabilidade ou da competência, impropriamente falando, da prestação dos serviços públicos. Ora, o dinheiro deve ser alocado correspondentemente às responsabilidades de fazer isto ou aquilo. O dinheiro público não é feito para o entesouramento, ele é feito para a manutenção dos serviços públicos, para a sua prestação correta. Por que não tentar estabelecer uma relação de correspondência entre uma coisa e outra? E falou-se também, e falou sobre isso o ministro Brossard, como havia antes falado o professor Ives Gandra, quanto
a desproporção, a desproporcionalidade da representação dos estados na Câmara dos Deputados, já que no Senado ela é paritária. Cada estado, como o Distrito Federal, envia 3 representantes ao Senado. Mas me permitam ponderar, em primeiro lugar, que a federação se dissolve quando apenas um grupo de estados é suficiente para resolver as questões nacionais com preterição dos demais. Imaginemos, portanto, que se a população e a renda e a riqueza nacionais se concentra em 5 estados, e se a representação na Câmara dos Deputados é fundamentalmente baseada no número de eleitores e não de habitantes, como se quis durante muito tempo, vai-se produzir, sem dúvida nenhuma, uma situação curiosa. É que, embora, vamos dizer, do ponto de vista estritamente aritmético, a representação seja proporcional do ponto de vista político, ela gera uma forma de exclusão de alguns estados que seriam os menos representados nas deliberações de interesse nacional. Mas também não é possível, de outro lado, e com razão o ministro Brossard apontou isto como o professor Ives de Gandra, não é possível estabelecer essa desproporcionalidade como regra. Eu penso que nós estamos, em matéria de representação na Câmara dos Deputados, sempre ignorando uma disposição constitucional. É que, segundo ela, a representação é proporcional dos partidos. A representação proporcional é dos partidos políticos. E nós temos, como assinalou o vice-presidente Marco Maciel, um sistema eleitoral proporcional aberto, não é de lista. O que, evidentemente, cria, por assim dizer, uma certa desconfiança em relação à representação proporcional do povo brasileiro. Não são os estados que se representam na Câmara, é o povo brasileiro que se representa segundo a proporção dos votos obtidos pelos partidos políticos. Mas só que eles obtêm, não no país inteiro, eles obtêm, esta proporção é calculada em função de cada estado. E num estado das dimensões do nosso, num estado federal das dimensões do nosso, seria realmente, penso que, contrário à nossa tradição e à aspiração popular, que essa proporcionalidade se estabelecesse em plano nacional. Nós temos, portanto, que repensar, como disse o vice-presidente Marco Maciel, a questão dos partidos e a questão da representação. Isto é fundamental para que possamos ter equilíbrio nas relações políticas e, inclusive, equilíbrio nas relações políticas federativas. Por último, volto-me para essa palestra extremamente interessante do professor Keith Rosen, em que o espírito analítico nos ofereceu a possibilidade de conhecer por dentro como funcionam nos Estados Unidos, no Canadá e nessa nossa América do Sul os diferentes regimes federativos. Eu peço licença para umas observações que são apenas complementares daquilo que disse o professor Rosen. De fato, a Península Ibérica, tanto Portugal quanto a Espanha, não conheceram um sistema verdadeiramente feudal.
que permitiu, na Europa, de um modo geral, e na Inglaterra, talvez, em particular, a Inglaterra, inclusive, com a sua heptarquia, que precede de muito a organização política da Inglaterra moderna, mas que há de ter, e eu acredito que tenha, umas conotações muito importantes. Por exemplo, com relação à língua, falam-se múltiplas línguas inglesas dentro da Inglaterra, e eu não estou me referindo nem ao país de Gales, nem à Escócia, nem à Irlanda. Estou me referindo até às diferenças de classe que se patenteiam no uso da língua inglesa. Certamente, não tendo tido nem heptarquias, nem sistema feudal digno do nome, Portugal, contudo, desenvolveu um sistema singular de descentralização pelos concelhos, isto é, pelo município, que é a instituição que nós herdamos dos romanos. Essa divisão municipal da monarquia portuguesa não é despicienda. Basta dizer que a representação, como era na Idade Média, de um modo geral, a representação política está ligada à franquia das cidades, à franquia eleitoral, que é concedida às comunidades que se fazem representar. E em Portugal, o direito, por exemplo, de se fazer representar nas Cortes Gerais do Reino era exatamente desses concelhos, desses municípios. E alguns lograram um grau considerável de autonomia, de poder de disposição sobre suas próprias coisas. Embora pequeno reino do sul da Europa, Portugal tivesse conhecido também administrações reais de forte atuação, tanto no plano nacional como no plano externo e no plano local também. O fato é que a descentralização que herdamos é a descentralização municipal. Ela é fundamentalmente a que nós conhecemos, aquela da qual temos uma experiência que eu diria milenar, na medida em que não herdamos apenas a língua portuguesa, mas herdamos uma fortíssima, uma importantíssima tradição jurídica e política, que infelizmente muitos teimam em desconhecer. E que se reforçou, sobretudo, a partir do instante do dirigismo e do intervencionismo estatal na economia, que tem, evidentemente, um papel importantíssimo, tem uma consequência importantíssima na vida nacional, foi capaz de assegurar o processo de desenvolvimento e de levá-lo a termo, de cobrir todas as etapas que a nação se propôs para desenvolver-se. Nós temos muitas vezes, repito, brincado de federação fazendo centralismo. E isso, penso eu, está à vista de todos. Não quero nem sequer recordar a circunstância da centralização total da legislação. Os estados legislam apenas sobre matéria administrativa. A Constituição, por exemplo, prevê a habilitação dos estados para legislar sobre matéria de direito privado. Eu não me lembro de, desde 88, ter visto uma lei de habilitação de um estado para legislar sobre alguma coisa que, digamos, é do seu peculiar interesse. Até hoje não houve habilitação alguma de estado membro da União para legislar em matéria de direito privado. Porque não estamos habituados a isso. E isso, a centralização legislativa, ela já é um peso realmente extraordinário, eu diria, no desenvolvimento das instituições federativas. E, enfim, penso que
falou o professor numa tendência ao minimalismo político, mas eu gostaria de concluir com um issue, um tema, um ponto que me parece o professor Rosen repetiu mais de uma vez. É a extraordinária habilidade do governo federal americano para assegurar direitos das minorias e uma tendência não é larvada, não é explícita, uma tendência manifesta dos governos locais de desprezar ou de julgarem-se incapazes de assegurar direitos de minorias contra as discriminações que as maiorias impõem. Sem dúvida nenhuma, esse papel da União, o de garante dos direitos individuais, garante da liberdade, garante da igualdade de todos os súditos, de todos os cidadãos, esse papel é insubstituível. Por certo, nós temos assistido no Brasil, e o país tem sido cobrado por isso, a incapacidade de autoridades judiciárias para colocarem no banco dos réus assassinos, violadores da paz pública, os que promovem conflitos armados, simplesmente porque esses governos são muito sensíveis, os governos locais são sensíveis, sem dúvida, eu diria, as influências majoritárias, sejam elas meramente políticas, demográficas, numéricas, sejam elas econômicas. Mas, no Brasil, há um dado que há de ser considerado, que é o novo papel, ou o papel que o Poder Judiciário vem assumindo, com todas as dificuldades conhecidas, seja das limitações que conhece do ponto de vista material, seja a uma concepção da própria atividade jurisdicional que retrai o juiz, que o coloca distante dos fatos sociais, não lhe permite uma intervenção, muitas vezes oportuna. Mas o fato é que a extensão do Ministério Público, como não apenas fiscal, mas garante da lei, o seu papel processual renovado, a sua condição, em inúmeros casos, de substituto processual, as novas vias processuais que se criaram, facilitaram extremamente o acesso à justiça. Estamos apenas começando nesse caminho. A criação da justiça constitucional, por sua vez, que antes só se exercia pela representação interventiva contra os Estados, agora exerce-se também contra a União. Reparem que até a emenda 16, a Constituição de 1946, que ontem completaria 50 anos se estivesse viva. Até a emenda 16, nós só conhecíamos jurisdição constitucional, declaração de inconstitucionalidade in abstracto, quando se tratava de lei estadual contrária à Constituição Federal. O advento da jurisdição constitucional ampla, in abstracto, no Supremo Tribunal, permitiu, e os Estados estão legitimados para isso, que eles arguam a inconstitucionalidade das leis federais perante o Supremo Tribunal, no Tribunal Constitucional brasileiro. Esta é uma notável modificação no status quo que conhecemos até o advento da emenda 16 da Constituição de 46. Porque altera
essa tendência que temos desde o começo da República, de fazer da União o fiscal dos Estados, o cobrador das suas leis, das suas administrações, das suas responsabilidades, não concedendo aos Estados nada em matéria de cobrar da União aquilo que diz a Constituição, dizem as leis federais e aquilo que os sucessivos governos prometem nas regulamentações, nos atos regulamentares que editam. Portanto, o judiciarismo, que é, na verdade, uma condição fundamental da federação, eu me referi antes apenas ao postulado da paz perpétua entre Estados federados, mas o judiciarismo, que é fundamental para o equilíbrio da federação, esse existe hoje no Brasil. O judiciário é perfeito, quer dizer, o poder judiciário, tanto subjetiva quanto objetivamente, está preparado para esse grande papel. Eu diria que ele está começando, e que, com o impulso das aspirações nacionais, com essa nova maneira de o povo e o cidadão participarem dos assuntos públicos, essa inconformidade com a desídia governamental, essa cobrança continuada de direitos e, sobretudo, da justiça, e da justiça nas relações entre grupos e entre indivíduos, eu penso que com esse auxílio, com esse impulso, é possível que tenhamos, em algum tempo, internamente, uma federação que valha o nome que tem. E, externamente, consigamos também juntar os nossos esforços aos dos nossos vizinhos, para que, num regime descentralizado, mas de submissão a um direito comum, procuremos o melhor desenvolvimento para o bem comum da América Latina. Eu penso que essas considerações apenas me dão a oportunidade de participar de um debate que foi iniciado por grandes mestres, por homens de larga experiência como docentes e certamente com uma invejável experiência de vida. E que esta tarde, esse quinto encontro, pôde ouvir de quem mais sabe aquilo que mais interessa à nossa reflexão e ao nosso destino. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.